Hoje vamos falar a respeito da investigação de paternidade e a recusa injustificada à realização do exame de DNA e a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas àquele que se recusa. A identidade genética ou verdade biológica é um direito fundamental que busca resguardar o princípio da igualdade existente entre filhos e o da paternidade responsável. No Brasil, passamos por 3 etapas relativas à paternidade. A primeira etapa é a paternidade ou da paternidade legal, em que só podia ser filho aquele que ostentava tal condição, segundo a lei. Segundo, o da paternidade biológica, que era aquele que nasceu a partir da realização de exames de DNA. E por fim, sem excluir as demais situações, o da paternidade socioafetiva, que é o reconhecimento das relações de afetividade a fim de constituição de família e que visa concretizar a constitucionalização do direito de família no nosso ordenamento. O reconhecimento de filhos no Brasil pode se dar tanto por meios voluntários quanto por meios judiciais. E através do meio judicial, nós utilizamos da ação de investigação de paternidade ou declaratória de paternidade. Esta ação ela é imprescritível, pois ela tutela um direito fundamental, o direito fundamental da identidade genética, da verdade biológica, que visa resguardar, no fim das contas, a dignidade da pessoa humana. Quem pode ser autor desta ação? Autor desta ação pode ser o suposto filho, o Ministério Público e, excepcionalmente, o STJ já admitiu a investigação avoenga, em que o neto propôs ação de investigação de paternidade relativa ao seu pai, que já havia falecido anteriormente a esta ação, relativa ao seu avô. Então, o reconhecimento se destinava à relação do pai com o avô e foi admitido excepcionalmente como legitimado ativo da ação de investigação de paternidade. Já o réu na investigação de paternidade é o suposto pai. Porém, em caso de falecimento desse suposto pai, os seus herdeiros assumem a posição de legitimados passivos desta ação. Agora vamos falar a respeito da decisão recente do STJ, que trata da possibilidade de aplicação de medidas coercitivas àquele que injustificadamente se recusa à realização do exame de DNA. Há mais de 25 anos, foi proposta uma ação de investigação de paternidade, em que foi realizado o exame de DNA e esse exame concluiu pela negativa de paternidade. Porém, o suposto filho alegou que houve fraude. Sem apurar tal situação, o juiz extinguiu esse processo, reconhecendo a não paternidade. Essa situação chegou ao STJ por meio de um recurso especial que disse que, havendo indícios de fraude, o juiz deveria melhor ter apurado essa situação, motivo pelo qual determinou que os autos retornassem à primeira instância para que fosse concluída a instrução probatória. Já na primeira instância, novamente, o juiz verificou que o suposto pai havia falecido, restando apenas um herdeiro reconhecido, que passou a ostentar a condição de polo passivo de réu dessa ação de investigação de paternidade substituindo seu pai, e 2 irmãos do falecido, que passaram a ostentar a condição de terceiros neste processo. Porém, na data marcada para a realização do exame, esses parentes não compareceram. E o juízo mais uma vez extinguiu e reconheceu a não paternidade, dizendo que, não havendo exame de DNA comprobatório da paternidade e a mera alegação de fraude não eram suficientes para que se reconhecesse a paternidade à luz da súmula 301 do STJ, que aplica uma presunção relativa em caso de não comparecimento ao exame de DNA, a não realização do exame de DNA. Mais uma vez, essa situação chegou ao STJ por meio de reclamação, e o STJ disse que a alegação de fraude é prova indiciária
que revela a necessidade de perquirição de sua ocorrência ou não, inclusive com a oitiva dos médicos que participaram da primeira perícia. Destacou também esta decisão do STJ, por meio desta reclamação, que não pode haver a condução coercitiva à realização do exame de DNA, conforme já decidido pelo STF. Porém, o magistrado não pode ficar de mãos atadas em razão de atitudes anticolaborativas das partes que se recusam a realizar exame a fim de não descobrir a verdade dos fatos. Por esse motivo, o STJ determinou que, mais uma vez, esse processo voltasse à primeira instância, para que se retomasse a instrução processual, ressaltando a necessidade da oitiva, inclusive das testemunhas que poderiam esclarecer a questão da fraude, e dizendo ao juízo que, se acaso fosse necessário, poderia este juízo lançar mão, inclusive, de medidas coercitivas previstas no artigo 139, inciso 4 do CPC, dirigidas tanto ao réu, que é aquele herdeiro reconhecido do suposto pai, bem como aos terceiros, que neste caso eram os tios, os supostos tios, irmãos do falecido, para que eles realizassem o exame de DNA. Dentre essas medidas que podem ser aplicadas a essas pessoas que se recusam injustificadamente à realização de exame de DNA, estão como exemplo a impossibilidade de utilização de WhatsApp, a vedação de emissão de novos passaportes, a suspensão de passaporte, a suspensão de CNH, a proibição de utilização de cartão de crédito, dentre tantas outras possibilidades permitidas pelo artigo 139, inciso 4 do CPC, que prevêem as medidas coercitivas atípicas, tudo para apurar a verdade biológica referente a essa situação. A ministra Nancy Andrighi, que participou do julgamento, ela ressaltou que maior do que o direito de um filho ter um pai é o direito do filho saber quem é o pai. Destacou então que a verdade biológica deve prevalecer, é o bem jurídico que deve prevalecer nessa situação. E somente após a apuração profunda de todos os fatos alegados pelo suposto autor é que o juízo de primeira instância vai poder tomar uma decisão bem fundamentada a fim de reconhecer ou não a paternidade do suposto pai. Muito obrigada e até a próxima!